Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo, Plano de Estudo Tutorado, PET, do 8º ano do Ensino Fundamental, volume 1. Caro aluno e cara aluna, a suspensão das aulas em virtude da propagação do Covid-19 foi uma medida de segurança para a sua saúde e da sua família, mas não é motivo para que você deixe de estudar e aprender sempre. Dessa forma, você receberá planos de estudo de cada um dos componentes curriculares. Nesses planos, você terá acesso aos conceitos básicos da aula e, em seguida, realizará algumas atividades. Para resolvê-las, busque informações em diferentes fontes, inclusive seu livro didático. Os planos de estudo são um complemento para os conteúdos do seu livro. Sabemos e confiamos no seu potencial em aprender. Contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo e continuar aprendendo e ampliando seus saberes. Então, caro aluno, cara aluna, busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo e continuar aprendendo e ampliando seus saberes. Não fique limitado aos textos contidos nas aulas. Pesquise em outras fontes, como livros, internet, revista, documentos, vídeos, tá? Então, orientação para os pais. Diante dessa situação mundial causada pelo Covid-19, coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas em todo o Brasil. Entretanto, como incentivo à continuidade das práticas de estudos, preparamos para os nossos estudantes um plano de estudo dividido em semanas, meses e aulas que deverá ser realizada em casa. Os conceitos principais de cada aula serão apresentados em seguida. O estudante será desafiado a resolver algumas atividades. Para respondê-las, ele poderá fazer pesquisas em fontes variadas, disponíveis em sua residência. É de suma importância que você auxilie seu filho na organização do tempo e no cumprimento das atividades. E para o aluno, assim, segue algumas dicas para te ajudar. Siga uma rotina, defina um local de estudo, tenha equilíbrio, conecte com seus colegas, peça ajuda à sua família, use a tecnologia ao seu favor. Bom, e na aula de história, tá? Nos cadernos, nós vamos ter 4 semanas, tá? Ele é dividido em 4 semanas. Então, aqui é o material, o estudo para 4 semanas. Na primeira semana, aqui o embasamento aqui teórico do iluminismo e do liberalismo. Na segunda semana ainda continua no tema, aí as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Na terceira semana já é Revolução Industrial e na quarta semana, finalizando o PET desse mês, a Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas, tá? Então, lembrando que essas são as atividades que estão dentro do plano de estudo tutorado, tá? Você vai entregar as atividades para o seu professor, lembre-se sempre de colocar um cabeçalho nos seus trabalhos, nas suas atividades. Coloca aqui. Então, o plano de estudo tutorado faz parte da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Aqui a componente curricular, tá? É história. Essa aqui é do 8º ano, volume 1, da primeira, segunda, terceira e quarta semana. Então, esse plano de estudo, tutorado, PET. Lembrando, na semana 1, o que a gente vai estar estudando? Qual que é a unidade temática? Então, a gente vai estar falando sobre o mundo contemporâneo, tá? E o antigo regime, que está em crise, o governo monárquico, esse antigo regime. E quando a gente fala mundo contemporâneo, é esse nosso que a gente está vivendo. Mas quando que ele começa? Ele começa, o mundo contemporâneo, a gente fala que o marco aí divisório é 1789, Revolução Francesa, tá? Mas antes que isso aconteça, a gente vai estar estudando sobre o iluminismo, a ilustração, os ideais burgueses, iluministas. Conteúdos relacionados, então. A gente vai ter que conceituar iluminismo e liberalismo, mudanças introduzidas por esses movimentos que moldaram o mundo ocidental, contemporâneo e o antigo regime. Então, o tema aqui da nossa aula, os ideais iluministas, tá? Caro aluno, cara aluna,
Então, nessa semana, você vai estudar sobre os ideais iluministas. Você vai conhecer as ideias iluministas da razão, ciência, iluminismo como fonte de razão do conhecimento humano. Lembrando, tá? Aqui na apostila, você já começa na página 40, essa componente curricular História. Então, para a primeira semana. O que foi o iluminismo? Quando a gente fala iluminismo ou ilustração, gente, vai ser um movimento de ideias que vai desenvolver aonde? Na Europa. Em que época? Já no século XVII e século XVIII. E que continua influenciando o mundo atual, tá? Então, quando a gente fala em iluminismo aqui, deriva de homens que fizeram esse movimento verem a si mesmos como defensores da luz, da razão, da ciência, e eram contra as trevas, era a tradição, a autoridade, contra o antigo regime, tá? Então, iluminismo. Então, anotem aí no caderno de vocês, tá? Nas suas anotações. Iluminismo é um movimento cultural europeu no século, tá? Final do século XVII, início do século XVIII, que apresentou novas ideias políticas, sociais e econômicas, tá? O que é teocentrismo? Tá? A visão de que Deus era o centro de tudo, visão predominante na Idade Média, tá? Agora, não. Agora, com o iluminismo, aí agora vai ser o homem que vai ser o centro, tá? E não mais o teocentrismo, que era a visão de Deus como centro de tudo. Agora vai ser o antropocentrismo, a partir de então, do iluminismo. A ideia vai surgir na Europa, do fim da Idade Média, que considera o homem o centro do cosmos. O antropocentrismo sugere que o homem deve ser o centro das ações, da expressão cultural, histórica e filosófica. E quando fala em antigo regime, que é o iluminismo, tá, esses pensadores iluministas, esses filósofos do século XVIII, eles eram contra o antigo sistema monárquico, tá? Então, a gente define antigo regime, um termo referente ao regime monárquico anterior, tá? E para eles, para esses iluministas, a razão era o valor supremo. É só por meio da razão e da sua aplicação, isso é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento. Tá? Para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância, no fanatismo religioso, e só a razão as esclareceria. Para os iluministas, gente, devia-se duvidar de tudo o que era aceito, porque tinha sido sempre assim a tradição, ou porque tinha sido por alguém com poder ou prestígio, autoridade. Eles opunham-se, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade, na tradição, e propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão, na ciência, no progresso, tá? Então, a palavra de iluminismo, iluminar, razão, ciência. Aqui tem alguns sites que dá para vocês pesquisarem também, tá? Vocês podem assistir um vídeo aqui no YouTube, basta digitar iluminismo, tá? E também seria interessante vocês assistirem um filme completo, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que quando começa o Fordismo, tá? A indústria, tá? Como que está surgindo uma nova classe, os operários, como que é a vida deles. Então, esse filme também seria interessante vocês estarem assistindo. E tem o outro vídeo, O Segredo das Coisas, Pão de Forma, também disponível aqui, tá? Para complementar o estudo de vocês. Agora, vamos, então, para as atividades. Essa atividade aqui, a primeira atividade aqui, já é na página 41, tá? Do PETS aqui. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 1. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do mundo moderno e, dessa forma, tente responder à pergunta acima.
O que o iluminismo representa para nós? O pensamento iluminista é a base sobre a qual se fundou a sociedade em que vivemos atualmente, tá? Ou esse mundo contemporâneo, tá? Começa aí a partir do século XVIII e até hoje a gente está nesse mundo contemporâneo, os dias atuais. Conforme veremos adiante, algumas teorias para a política e economia que existem até hoje foram propostas por pensadores iluministas. Esses pensadores, final do século XVII, XVIII, o conhecimento e as formas de desenvolvê-lo atualmente são fruto das ideias iluministas. Portanto, conhecer o iluminismo é conhecer a nossa sociedade e a nossa forma de pensar, tá? Então, essa é a primeira atividade aqui. Ó, atividade número 1, vamos ler de novo. Ó. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Tá? Essa é a pergunta. Então, vamos relembrar primeiro aqui o iluminismo. O que é o iluminismo mesmo, realmente? Ó, foi um movimento, então, intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que vai defender o uso da razão, da ciência, luz, razão, pensamento, contra o antigo regime anterior, que esses iluministas, na época, no século XVIII, chamava de trevas, mas não era trevas não, tá, gente? E pregava a maior liberdade econômica e política. Só um segredozinho aqui, tá? A maioria desses pensadores iluministas eram burgueses, tá? Então, aqui vai estar defendendo a liberdade econômica, razão, pensamento, ciência, progresso, mercado, tá? Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas, então, nos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, tá? O iluminismo, ele tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Vamos ver que interesses eram esses. Eles criticavam, tá, o antigo sistema, o antigo regime em que o poder estava na mão dos reis. O poder era exercido de modo quase que absoluto por esses reis, tá? Então, eles criticavam essa sociedade anterior, do antigo regime, tá? Em vários aspectos, como a política era mercantilista do antigo regime. O rei, ele achava que quanto mais ouro e prata ele tivesse, o seu país mais rico ele seria. Então, essa política que os reis adotavam era ruim, tá? Para a burguesia, para o comércio. O poder era o absolutismo monárquico. Quando eu falo absolutismo monárquico, eu estou falando do rei, monarquia, que o poder é passado de geração a geração, tá? Aí o rei morre, quem assume é o filho dele, o poder é passado, tá? De pai para filho. E é absoluto, ele não tem uma constituição, a leis para ele estar seguindo o poder dele, é incontestável, é absoluto, tá? E o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Então, os iluministas criticavam, eles não gostavam dessas ideias aí, dessa política mercantilista, desse poder absoluto, e a igreja com as suas verdades, no qual a ciência não podia estar contestando. Então, com base nesses 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia liberdade econômica, está surgindo os burgueses, o mercado aqui, então eles defendem essa liberdade econômica, ou seja, sem a interferência, a intervenção do Estado na economia, que antes o Estado, o rei, se você tinha uma empresa, você não podia comercializar o tanto que você gostaria. O Estado determinava a quantidade de produtos que você poderia, tá, produzir e comercializar. Então, o Estado interferia. Isso se chama intervenção do Estado na economia. E o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, era o que eles queriam, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Então, eles estão querendo essa liberdade econômica sem a intervenção do Estado, o avanço da ciência, tá? E o predomínio da burguesia e seus ideais, que eles defendiam. Então, isso é o movimento iluminista no século XVIII, tá?
Então, essas ideias aí, liberais, liberalismo, tá? Capitalismo, liberdade de economia liberal, tá? Liberalismo, as ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esses reis eram denominados de déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias de progresso iluminista. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II da Prússia, Catarina da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal, tá? Então, era chamado de déspotas esclarecidos. Por que esclarecidos? Porque eles leram essas ideias iluministas e colocaram um pouquinho em prática, tá? Então, vamos lá, continuando. Alguns pensadores iluministas dessa época, do século XVIII, ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias neste período. São eles. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi um ensaio sobre o entendimento humano. Ele defende a razão, afirmando que nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia, tá? Ele também, esse inglês, ele dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos, direito à vida, à liberdade, à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam criado o governo, tá? Mas se o governante tentasse impor o absolutismo, eles poderiam rebelar-se e tirá-lo do poder pela força das armas. Por essas suas ideias, ele foi considerado aí como um dos criadores do liberalismo na política. E o outro é o Voltaire, tá? Ele vai estar se destacando pelas críticas que ele vai fazer ao clero. Quando eu falo clero, aqui é os membros da igreja, ao clero católico. A inflexibilidade religiosa na época e a prepotência dos poderosos. Então, ele vai estar criticando isso aqui, tá? Então, ele era francês na época, tá? Então, ele vai estar se tornando, então, se conhecido mais, é por essas críticas que ele vai fazer à Igreja Católica, à monarquia absolutista francesa. Então, ele vai combater muito a ignorância, o preconceito, o fanatismo religioso. Por dizer o que pensava, ele foi preso 2 vezes. Ele também vai se destacar por sua luta em favor da liberdade de expressão. É atribuída a ele, é atribuída a Voltaire, a ele, a conhecida frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então, ele era contra a censura, o Voltaire, tá? E o outro vai ser o Montesquieu. Ele vai escrever a obra dele, O Espírito das Leis. Ele vai defender aí a tripartição dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Aqui, então, ele achava que se uma pessoa exercesse os 3 poderes, ia virar uma ditadura, tá? Então, era interessante ter esses 3 poderes, que um iria fiscalizar o outro, iria ter autonomia, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, Montesquieu, só de curiosidade, ele não era a favor de um governo burguês, ele gostava de uma monarquia, mas ele achava que o rei, tal monarca, ele tinha que estar obedecendo a Constituição, uma lei, tá? Então, ele era a favor, ele tinha uma simpatia política, inclinava-se para uma monarquia moderada, para um rei, um governante aí, tá? Ele tem uma lei, uma Constituição para estar seguindo, tá? Para não abusar do poder. E o outro vai ser o Rousseau. O Rousseau, ele é autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que a soberania deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teriam condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia, tá? Aqui.
Então, anotem isso no caderno, tá? E quando a gente fala assim, Rousseau, tá? Contrato social, vontade geral, o que seria essa vontade geral, tá? Para ele, essa vontade geral aqui é soberana, ou seja, só o povo é soberano, tá? Então, a vontade geral seria esse resultado dos interesses comuns a todos, e não a simples soma das vontades individuais, tá? Então, vamos lá, continuando. Ó, aqui, na época, aqui essa é a página da primeira edição da enciclopédia, que era os livros que eram divulgados na época, que ficaram muito famosos, essa produção literária iluminista, mas não era só essas enciclopédias, abrangia também panfletos, livretos, jornais clandestinos, era onde era divulgada, tá? Inclusive entre os populares que não sabiam ler, pois muitos dos escritos eram lidos em voz alta nas praças públicas por pregadores iluministas. Então, essa aí é a enciclopédia, tá? Aqui que era divulgado esses ideais iluministas. Aqui, ó. Desta maneira, esses filósofos buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, que era a enciclopédia, tá? Lembrando que essas enciclopédias também eram ilustradas. Isso era uma novidade para a época, tá? Então, por isso que a gente fala o século XVIII, o século da ilustração, tá? Luz, razão, ciência. Ó, a publicação da enciclopédia contou com a participação de vários iluministas, como Montesquieu, Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, os quais detinham a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficaram sempre às margens das decisões. Então, você tem a burguesia, na época, que pagavam alto o valor de impostos, mas eles não tinham acesso à política, tá? Então, por isso que essas enciclopédias, esses ideais aqui desses filósofos iluministas vão fazer tanto sucesso aqui entre essa classe aqui, a burguesia. Agora vamos para a nossa atividade número 2. Não se esqueçam de anotar no caderno, gente, as atividades, copiá-las no caderno, e quando voltar às aulas, o professor certamente vai estar olhando, tá? Atividade 2, ó. Leia o texto abaixo sobre o iluminismo para fazer a atividade proposta. Então, relembrando, o iluminismo foi um movimento, então, intelectual que vai estar surgindo aí por volta do século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, ciência, contra o antigo regime, na época, a monarquia, o antigo governo, e pregava a maior liberdade econômica, de comércio e política também. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como o sistema mercantilista, como nós vimos, o absolutismo monárquico, que o rei detinha o poder todo na sua mão, tá? E ao poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. Isso aí é o que defendia esses pensadores iluministas, tá? As ideias liberais, tá, se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Eles eram chamados de déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito dele de governar absolutista com as ideias de progresso iluminista desses pensadores iluministas, tá? Ó, de acordo com os filósofos iluministas, a principal instituição a acabar com a liberdade e limitar o conhecimento era o poder absolutista. Por este motivo,
O poder absolutista foi um dos pontos mais atacados pelos iluministas. Eles atacavam o poder absoluto do rei, tá? Ó, os principais filósofos do iluminismo foram. Aí seria interessante vocês anotarem essa parte, tá? John Locke acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, ciência, tá? Aqui, Voltaire já defendia a liberdade de pensamento, tá? E não poupava críticas à intolerância religiosa. O Rousseau já vai defender a ideia de um Estado democrático, que garantisse igualdade para todos. E o Montesquieu já vai defender a separação do poder político em três, tá? O legislativo é de fazer as leis, o executivo de executar as leis e o judiciário de julgar as leis. Então, vai ter três poderes. Um vai controlar o outro, vai ver se um está fazendo tudo certo, tá? Então, cada um tem autonomia, mas um vai estar vigiando o outro, mas cada um tem sua autonomia. Então, é dividir o poder em três, porque uma pessoa só exercendo os três poderes vira tirania. Ó, atividade 3, então. Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes, né? Três: legislativo, judiciário e executivo. Ó, o legislativo elabora as leis, judiciário vai aplicar as leis, tá? E o administrativo, o executivo. Então, atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil, presente na Constituição Federal de 1988, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa. A nossa Constituição, aqui, o nosso sistema de governo, seria dividido em três poderes, aqui no Brasil, atualmente, tá? Executivo, tá? Você tem um presidente, executivo, legislativo e judiciário. Vai fazer essa pesquisa e anotar. Essa é a atividade 3, tá? A letra A. Agora, a letra B. Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo, lá do século XVIII? Será que foi inspirado nos ideais iluministas aqui no Brasil, a forma de governo, tá? Foi inspirado no iluminismo? Então, coloca aí a resposta. Agora, a gente já vai para a segunda semana. Então, destaca no caderno, aqui com a caneta colorida, coloca de outra cor, tá? Coloca alguma coisa aqui para dar ênfase aqui, que já é a segunda semana, tá? Dos nossos estudos. Então, aqui, nessa segunda semana, o que a gente vai estar estudando novamente aqui, ó, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Então, aqui, a gente já vai dar ênfase agora nas revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Então, conteúdos relacionados, ó, a revolução científica do século XVII, que permite compreender como as descobertas e invenções criaram uma nova forma de pensar marcada pelo racionalismo e pela ideia de progresso, importantes para o desenvolvimento do iluminismo no século XVIII, as revoluções na Inglaterra e a Declaração de Direitos de 1689, na Inglaterra, no século XVII. Ó, ideias iluministas, esse é o nosso tema. Fique por dentro dos conceitos. Vamos lá, Revolução Gloriosa. Vai estar acontecendo na Inglaterra. Então, vamos lá. Ela foi anterior, tá? À Revolução Francesa, tá? E ao Iluminismo. Ela vai acontecer em 1688, essa Revolução Gloriosa. Ó, o que foi aqui a Revolução Gloriosa? Ela tratou-se de uma manobra do parlamento inglês para depor o monarca James II aqui, tá? E elevar em seu lugar sua primogênita, a princesa Maria, juntamente com o sobrinho e genro dele, tá?
Então, isso aqui vai estar acontecendo na Inglaterra, em 1688. A gente fala Revolução Gloriosa. Lá, o que vai estar acontecendo na Inglaterra, nessa época? A burguesia não vai conseguir tirar totalmente o poder do rei e da rainha. Aí vai ser criado um negócio que a gente fala assim, que a gente chama de parlamentarismo. Você continua tendo um rei, uma rainha, mas quem vai estar governando ali, tá? A nação ali, vai ser o primeiro-ministro, tá? O parlamento inglês, tá? Mas continua tendo um rei e uma rainha, certinho? Então, seria interessante também vocês pesquisarem aqui a Revolução Gloriosa de 1788, tá? Porque essa declaração de direitos aqui é porque a monarquia ela precisava da aprovação da maioria dos parlamentares para tomar as decisões mais importantes, como convocar o exército, criar impostos ou suspender leis. Caberia também ao parlamento fiscalizar os atos do rei. Por isso, na Inglaterra, tornou-se comum dizer, na época, depois dessa Revolução Gloriosa, que o rei reina, mas quem governa é o parlamento, tá? Então, a Revolução Gloriosa é justamente isso aqui que vai estar acontecendo na Inglaterra. Então, a burguesia, ela consegue ter acesso ao poder através do parlamento, mas ainda continua a figura do rei, da rainha, simbólico, mas tem um peso muito grande, mas quem governa vai ser o primeiro-ministro, tá? Esse processo dessa Revolução Gloriosa foi revolucionário, esse processo revolucionário inglês, e foi inspirado nas ideias do pensador político John Locke, que ele defendia o direito de cada pessoa escolher sua religião, apoiar um grupo político, defender suas ideias em público ou por meio da imprensa. Esses direitos individuais deveriam ser respeitados e protegidos pelos governantes. Então, o rei e a rainha, eles tinham que obedecer uma constituição, uma lei. Então, isso aí, tá, na época, tá criado essa declaração de direitos. Então, aqui, ó, para saber mais. Então, vocês vão pesquisar, ó, leia sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa já é na Revolução Francesa, 1789, tá acessando a Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. Então, é interessante pesquisar essa Declaração de Direitos, tá? A Revolução Gloriosa, e mais para frente tem a Revolução Francesa, 1789, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Agora vamos para as atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 1. Um legado da Revolução Gloriosa, que aconteceu então na Inglaterra, tá? Em 1688, foi entre eles a Declaração de Direitos. Vamos ler o texto abaixo e responder a questão seguinte. Revolução Gloriosa, a Declaração dos Direitos. Vamos ler, todo mundo. Considerando que, tendo Jaime II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o príncipe, na época, ordenou a eleição de deputados para o parlamento. Este agora reunidos como representantes totais e livres dessa nação, declaram, primeiro, que o pretenso poder de suspender as leis ou a execução das leis pela autoridade régia, sem o consentimento do parlamento é ilegal. 2. Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa do rei, tá? Com pretexto de privilégio, sem outorgada do parlamento, é ilegal. 3. Que é direito dos súditos apelar para o rei, e todos os obstáculos que lhe forem colocados são ilegais. 4. Que o recrutamento e manutenção de um exército em tempo de paz é ilegal sem o consentimento do parlamento. Isso aqui tudo faz parte, então, dessa Declaração dos Direitos. 5. Que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. 6.
que a liberdade de palavra nos debates e atas do parlamento não deve ser questionada em nenhuma corte ou lugar fora do parlamento. Então, essa é uma declaração de direitos, tá? Por causa da Revolução Gloriosa que vai ter, como forma de limitar o poder do rei. Agora, o exercício, ó. O documento anterior, tá? Que é a Declaração de Direitos, consolidou na Inglaterra qual regime político que vai estar vigorando, então, a partir desse momento? B. Quais são as suas críticas? Letra C. Qual a relação entre a Declaração de Direitos, em 1689, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na Revolução Francesa, na França? Um aconteceu na Inglaterra, em 1689, está falando em direitos. A outra, na França, em 1789, mais para frente, está falando também em direitos do homem, tá? D. Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Justifique sua resposta, tá? Coloque aí no caderno. Agora a gente já vai para a semana 3. Depois que você terminou sua pesquisa, tá? Na semana 1, na semana 2, você fez as suas atividades. Agora a gente vai para a semana 3. Agora a gente vai estar trabalhando aqui a Revolução Industrial e seus impactos na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. Então, coloque aí de caneta colorida uma outra cor que você goste, tá? Semana 3, em destaque. Então, agora a gente vai estar estudando sobre Revolução Industrial. Você vai fazer uma pesquisa, vai pegar seu livro didático, ou uma pesquisa, pode ser na internet aqui, sobre Revolução Industrial. Conteúdos relacionados. A Revolução Industrial como um processo contínuo e inacabado que permanece nas transformações tecnológicas ao longo dos tempos e as mudanças sociais que a Revolução Industrial introduziu nas sociedades com o surgimento de um novo grupo social, o proletário, o operariado, o trabalhador, tá dentro da indústria, o operário. Tema, a Revolução Industrial. Fique por dentro dos conceitos. Você sabe o que é uma revolução? É comum entendermos a palavra revolução como uma revolta, uma disputa ou uma guerra entre os grupos, mas não é nada disso que se trata aqui. Devemos entender a palavra revolução como uma transformação profunda, uma mudança muito grande ou uma ruptura com o que havia anteriormente. Revolução. O que terá impulsionado essa revolução industrial? O que teria sido, então, a Revolução Industrial? Por volta de 1760, então, aí por volta do século XVIII, na Inglaterra, teve início o que chamamos de Revolução Industrial, que pode ser vista como um conjunto de transformações profundas no modo dos seres humanos viverem, relacionarem-se e produzirem mercadorias. Foi nessa época que surgiram as primeiras fábricas com a utilização de máquinas como principal agente da produção. Então, é uma revolução na indústria. E por incrível que pareça, o que vai estar acontecendo? Vai ser na Inglaterra também, que como aconteceu a Revolução Gloriosa e limitaram os poderes do rei, parlamento, agora tem uma presença maciça aqui do parlamento, aí o que vai estar acontecendo agora? Agora é uma revolução industrial. Então, a Revolução Gloriosa, em 1688, e depois, um pouquinho mais para frente, já começa uma outra revolução, que é dentro da indústria, aqui nessa maneira de produzir. Então, vai estar surgindo aí as fábricas, vai estar surgindo, que antes não existia, antes você tinha o trabalho do servo, tá, do camponês, agora é na indústria, nas fábricas, que até então não existia. A gente não falava anteriormente proletário, operário. Isso vai estar acontecendo agora, com a Revolução Industrial, porque está surgindo essas indústrias, tá? Então, antes de existirem as fábricas, como as coisas eram produzidas. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo,
Era o sapateiro que inventava o modelo, cortava, costurava, colocava o couro e dava acabamento. Então, eles demoravam muito para produzir. Não existia produção em massa, em série, muito. Então, produzia-se muito pouco, tá? O artesão era o dono da matéria-prima, das ferramentas e conhecia todas as fases da produção. A oficina ficava num cômodo da sua casa, tá? Como funcionava então essa manufatura, tá? Essa pequena indústria, essa pequena fábrica? No século XV, passou-se a reunir trabalhadores em grandes galpões, fornecendo a eles a matéria-prima necessária para produzirem e pagando por seus serviços, um salário. Então surge o trabalho assalariado, tá? Já se utilizava máquinas simples, que aceleravam o ritmo de trabalho. A oficina e as ferramentas pertenciam ao capitalista, ao dono do capital, do dinheiro, da fábrica, e ocorria uma divisão do trabalho. Então a pessoa não vai fazer o sapato todo, tá? Ela vai fazer uma partezinha, outra pessoa faz outra parte. Então era dividido esse trabalho. Ó, observe os esquemas sobre o trabalho doméstico. Qual dos dois mais se parece com a manufatura? Ó, cooperação simples e o outro já tem uma divisão do trabalho. Um vai guardar, um vai enxugar, um vai lavar, tá? Então, aqui, essa divisão. Ó, por volta de 1760, vai surgir, então, na Inglaterra, as fábricas. E é mais a indústria têxtil, tá? Foi uma das primeiras a se desenvolver. E cada vez mais o camponês, o trabalhador do campo, ele era expulso das suas terras. Por quê? Porque cada vez mais, o que, que acontece? Eles vão precisar, esses burgueses, de campos para as ovelhas, porque as ovelhas elas que vão estar aí produzindo as suas lãs aí para as indústrias têxteis que está surgindo na Inglaterra na época. Então, o camponês está ficando sem terra. Então, ele vai estar migrando, indo para as cidades para estar trabalhando, tá bom? Ó, a primeira fonte de energia usada nas indústrias inglesas, no início da Revolução Industrial, foi o carvão mineral. Além de possuir grandes reservas de carvão, as jazidas inglesas estavam perto de portos importantes, o que facilitava o transporte e a instalação de indústrias baseadas em carvão. O carvão mineral serviu para alimentar os primeiros motores a vapor, então, tá? Ó, os motores a vapor foram usados nas primeiras locomotivas, nos barcos a vapor e nas fábricas e foram a base da Revolução Industrial. Os trabalhadores operários, tá? Com domínio do processo produtivo nas indústrias, passam a vender sua força de trabalho por um salário, tá? Então surge a figura do trabalhador assalariado. O trabalhador desempenha tarefas mecanicamente repetitivas. Por um lado, o dono da indústria possui os meios de produção e vai obter altos lucros, e o funcionário vai vender sua força de trabalho, tá? Em troca de um salário, sendo muitas vezes mal remunerado, explorado e não possuindo direitos. Agora, atividades, anote aí no seu caderno. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Anote aí, atividade 1. Antes da existência das máquinas, a maioria das pessoas viviam no campo. Seus utensílios, ferramentas e roupas eram produzidas pelas próprias pessoas ou pelos artesãos. Ó, o que se pede então na atividade 1, aqui no quadro? Ó, imagine como seria sua vida hoje se não existissem as máquinas. Escreva um parágrafo de aproximadamente 6 linhas contando como seria seu dia se não existisse nenhuma máquina. Seja criativo. Então, essa é a atividade 1. Você vai elaborar, tá? Aí um pequeno texto, aqui um parágrafo de 6 linhas, contando, então, como seria sua vida se não existisse nenhuma máquina. Agora, atividade 2.
Ó, o principal reflexo da revolução foi a transformação nas condições de vida dos países industriais em relação a outros países da época, havendo uma mudança das necessidades de consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. Veja nesta imagem como era uma indústria têxtil que funcionava na Inglaterra no século XVIII e XIX. Complete corretamente a frase sobre a Revolução Industrial usando as palavras abaixo: relações, produção, máquinas, trabalho, custo, ferramentas. Então, você vai completar, tá, as frases corretamente, usando essas palavras. Atividade 3. Ó, observe as imagens e responda. Você acha que nosso país investe em tecnologia? B. As novas tecnologias trazem benefícios para todos de forma igualitária? C. Quais os impactos ambientais dessas novas tecnologias? Agora vamos para a semana 4. Ó, Revolução Industrial e seus impactos. Conteúdos relacionados. A Revolução Industrial, como um processo contínuo e inacabado que permanece nas transformações tecnológicas ao longo do tempo, as mudanças sociais que a Revolução Industrial introduziu nas sociedades com o surgimento de um outro grupo social, o operariado. Atividade. Agora é hora de testar seus conhecimentos e aprofundá-los sobre a Revolução Industrial. Lembrando que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas. Atividade número 1. Com a criação das máquinas industriais, ocorreram mudanças profundas na forma de produção na sociedade inglesa. Cada máquina passou a substituir diversas ferramentas e assim realizar o trabalho de várias pessoas, que foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas, para um patrão em troca de um salário. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura. Anote aí no seu caderno. Pesquise e responda então no seu caderno. A primeira indústria a utilizar máquinas foi a de tecido de algodão. Por que o empresariado inglês se interessou em mecanizar primeiramente a produção de tecidos de algodão, inclusive oferecendo prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e de tecer? Então, responda aí no seu caderno. Depois, atividade 2. Na Inglaterra, com o crescimento das fábricas, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade, isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo. Com a produção em larga escala, a Inglaterra passou a ser o armazém do mundo. Letra A. Você concorda que a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, passou a ser considerado o armazém do mundo porque passou a produzir e estocar a produção e assim atender a vários mercados consumidores? Então, responda essa questão, se você concorda ou não, tá? B. Você sabe o que é um armazém e para que serve? Então, pesquise e anote. Agora, é uma historinha em quadrinhos, tá? Vamos ler aqui, Atividade 3, anote aí no seu caderno. Atividade 3. A partir da leitura dos quadrinhos abaixo, responda. O que disse a este homem que trabalhasse mais depressa? Quanto lhe paga? R$ 20 por dia. R$ 20 por dia. E aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de R$ 240. Então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa.
já que ele ganha R$ 20 por dia, né? Ó, mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Sacou? Então, essa é a discussão, tá? E para isso também a gente vai assistir aqui um trechinho do filme, tá? Tempos Modernos. Depois vocês vão aqui no YouTube digitar Tempos Modernos e assistir o filme completo. E tem uma perguntinha aqui, ó, da questão 3 aqui. A partir da leitura dos quadrinhos abaixo, responda aqui a pergunta em cima. Você acha justa a condição dos trabalhadores durante a Revolução Industrial? Justifique a sua resposta. Então, vamos assistir agora um pedacinho do trecho do filme Tempos Modernos, tá, do cineasta britânico Charles Chaplin, lançado em 1936, em que seu famoso personagem, o vagabundo, tenta sobreviver em meio ao mundo moderno e industrializado. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Então, esse foi só um trechinho do filme Tempos Modernos, tá? Seria interessante assistir ele todinho, porque a hora que surgem as primeiras indústrias, então a questão social é muito visível, as condições de trabalho são muito ruins, tá? Então, lembrando, gente, olha, as máquinas aqui, a Revolução Industrial vai estar acontecendo na Inglaterra. Na Inglaterra, aí, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecidos de algodão. O empresariado inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma oferta, aqui, uma procura por esses tecidos em todo o mundo. Além disso, o algodão que vinha do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, que era produzidos na época, era por escravos e era muito barato. Visando produzir tecidos de boa qualidade a um custo mais baixo, os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Inicialmente, as máquinas eram feitas basicamente de madeira. A utilização do vapor, contudo, vai exigir material mais resistente. E essa necessidade vai levar ao aperfeiçoamento da metalurgia. E aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro, e a energia do vapor pode ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco, da locomotiva a vapor, inventos que vão revolucionar os meios de transporte no século XIX, tá? Então, Revolução Industrial aí é o pioneirismo inglês, Inglaterra, século XVIII. Então, vamos para a atividade aqui de revisão, ó. Número 1. A história é a ciência que investiga as transformações que acontecem no tempo e como essas interferem na vida das pessoas. O movimento iluminista que aconteceu entre os séculos 17 e 18 na Europa deixou marcas importantes na história por provocar transformações. Então, a gente vai marcar que é correto. Ó. O item 1, número 1, o item 1. Políticas, ao questionar o modelo absolutista de governo e defender a soberania do povo sobre seus governantes. Ok? Tá certo? Acho que sim. Ó, 2. Culturais. Ao defender a racionalidade e a ciência em contraposição ao fanatismo religioso e ao conhecimento baseado apenas na autoridade ou tradição. Acho que está correto, ok. 3. Religiosas, ao propor a aproximação da fé e da razão, deu origem a novas interpretações teológicas? Acho que não. Vamos conferir a resposta? Ó, alternativa 3 está errada, pois o racionalismo impulsionado pelo movimento iluminista vai ser responsável pelo desenvolvimento do pensamento científico e, embora questione elementos ligados à religião, não condicionaria ou teria qualquer envolvimento com o surgimento de novas igrejas cristãs, sobretudo no século XVIII. Então, as corretas ficaram número 1 e 2. Vamos marcar a letra C, ok? Certinho? Agora vamos para 2. Ó, 2. De quem que é essa frase? Ó, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Sobre a célebre frase atribuída ao filósofo francês Voltaire, responda: A. Quais as características de sua época Voltaire está criticando? Voltaire, critica o controle exercido pelo modelo absolutista de governo que estava vigorando na época, na Europa, no século XVIII. Então, esse poder absoluto total do rei que ele está criticando. B. Qual direito ele está defendendo, então? O que ele defende? Ele defende o direito de liberdade de expressão, de pensamento, de você dizer o que você quiser. Lembrando a frase dele: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Agora a questão número 3.
Até hoje, a família real inglesa reúne multidões e é seguida por milhões de pessoas em suas atividades oficiais, sendo admirada e respeitada por muitos dos seus súditos. Do ponto de vista político, porém, a monarquia inglesa não tem mais o mesmo papel que tivera em outros tempos. Letra A. Qual foi o movimento que alterou o modelo político inglês, limitando, tá? Os poderes de sua monarquia? Ó, o movimento que fez com que a monarquia perdesse seus poderes absolutos foi a Revolução Gloriosa, que aconteceu então na Inglaterra, em 1688, que vai limitar. Eles não vão perder o poder deles, tá? Mas vai limitar, diminuir, porque vai criar o parlamentarismo. B. Como passou a se configurar o poder na Inglaterra depois desse episódio? Tá? Como que passou, tá? A configurar o poder depois desse episódio, ó. A partir desse episódio, a monarquia passou a ter seus poderes políticos limitados, ficando o poder executivo do país sobre a responsabilidade do primeiro-ministro, tá? O parlamento ali escolhe alguém ali para executar o primeiro-ministro. Para qualquer tipo de decisão, a monarquia passava a necessitar da aprovação da maioria dos parlamentares, tá? Agora, C. Qual é o papel exercido pela rainha britânica na atualidade? Ó, oficialmente, a rainha é a principal autoridade governante do Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, comandante suprema da Igreja Anglicana e comandante-chefe das Forças Armadas. No entanto, o poder executivo do país é de responsabilidade do primeiro-ministro, que, junto do parlamento, governa o país. Ainda hoje, a presença, a força dela é muito grande, tá? Mas a responsabilidade ali é do primeiro-ministro, tá? Para governar o país. Agora, questão 4. Ó, a Revolução Industrial trouxe diversas mudanças para o mundo. Dentre as afirmativas a seguir, assinale aquela que não apresenta uma consequência imediata desse processo. Então, todas estão certas, menos uma. Ó, letra A. O desenvolvimento de transportes por rios e mares e a invenção da locomotiva, que facilitaram o tráfico de pessoas e mercadorias. Isso aconteceu na Revolução Industrial? Sim. Ó, letra C. A transformação gradual das técnicas de produção que ampliou a capacidade produtiva por meio da implementação de máquinas com novas fontes de energia? Sim, Revolução Industrial, correto. Letra D. Avanços na medicina e na agricultura que proporcionaram um grande aumento da população mundial? Sim, ok. Tá, mas pediu para assinalar aquela que não apresenta uma consequência imediata desse processo, que foi a Revolução Industrial aqui. Então, letra B, vamos voltar nela aqui, ó. O investimento na criação de universidades para a melhora das aptidões técnicas dos operários e a proibição do trabalho infantil. Não, na Revolução Industrial utilizaram muito o trabalho infantil e não melhoraram essas técnicas e nem criaram universidades para os operários. Na época da Revolução Industrial, no século XVIII, os operários, trabalhadores, tá, eles trabalhavam muito, era 14, 16 horas de trabalho por dia, pesado, o salário muito baixo, as condições de vida muito precárias, tá? Então, a correta aqui para marcar aquela que não apresenta uma consequência imediata é a letra B, tá? Ó, agora vamos para a próxima. Ó. Assinale as imagens a seguir e depois responda. A primeira imagem é uma pintura lá do século XIX que ilustra uma oficina do século anterior, do século XVIII, como que eram as oficinas de trabalho no século XVIII. Depois, a segunda imagem aqui é uma menina trabalhando em uma indústria têxtil de algodão na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no século XX, 1908. Aí está perguntando, compare as imagens. Quais as diferenças nos processos de produção são retratados? São diferentes, não são? Um pouquinho aqui, ó. Na imagem 1, a produção é feita de forma manual e com auxílio de ferramentas.
A atividade é realizada em uma pequena oficina e por poucas pessoas, tá? Já na imagem 2, aparece um número grande de trabalhadores e máquinas produzindo ao mesmo tempo em um ambiente muito maior do que o primeiro. Aí, 2 aqui, você já vê a presença de máquinas, tá? Muito maiores. Tá? B. Como se deu o processo de transformação entre os modelos de produção apresentados na imagem 1 e na imagem 2? Então, como que se deu esse processo? Imagem 1 e 2, ó. Primeiramente, as pequenas oficinas de artesãos foram se transformando em manufaturas, com a diferença de que no artesanato eram normalmente realizados por uma pessoa e na manufatura por um grupo de pessoas numa oficina. Com a Revolução Industrial, as ferramentas manuais foram sendo aos poucos substituídas por máquinas, primeiramente movimentadas pela força humana e mais tarde pela força vinda de outras fontes, como o vapor e a eletricidade. Nas fábricas, as máquinas conseguiam fazer o mesmo trabalho que antes era feito por várias pessoas, otimizando assim a produção e possibilitando um imenso aumento de produtividade, tá? Bom, se chegaram até aqui, eu agradeço, obrigada pela presença. E depois a gente posta mais, ok? Tchau, tchau.